Ixi, como tá demorando. Aqui já apareceu que tá gravando. Aqui ainda tá, ainda sinalizando que vai gravar. Aqui já está gravando, chefinha. Opa, sinalizou agora. Então vamos lá, bom dia a todos. Hoje, dia 4 de junho, conforme combinado. Hoje, Kevin vai responder a prova nível médio da OPI, Olimpíada Paraibana de Informática, fase 1, que foi realizada. Me ajuda, gente, foi quinta-feira, né? Quinta-feira à tarde, lá no IFPB. Mais uma ação aí do POP. Me permitam primeiro apresentar a vocês melhor quem é Kevin. Nessa foto aqui, temos Kevin, temos Vitor e temos Caleb. Esses três foram finalistas na última maratona da SBC, realizada em Gramado. Não foi isso, Kevin? Foi legal? Isso mesmo, foi bem legal, professora. Massa, né? Pois é, gente, eu me diverti muito, foi muito interessante, tivemos um ótimo resultado e muita experiência, network, foi muito legal, gostei muito. Parabéns, Kevin, mais uma vez, pela sua Vitor, estenda, né, uns parabéns a Vitor e Caleb também, excelente participação, mais uma vez o FPB lá, nível nacional. Mas quem é Kevin, né? Kevin, ele começou os seus estudos de programação e participar, inclusive, das competições desde o nível médio. Foi isso, Kevin? Foi antes do nível médio? Eu conheci você no nível médio. Foi no finalzinho do médio, professora, no último ano. Beleza, mas foi no médio. Eu me lembro que eu conheci você lá no ensino médio. E aí, desde o ensino médio, durante toda a sua graduação, e hoje Kevin está fazendo mestrado. Ele terminou sua graduação em engenharia elétrica e está fazendo seu mestrado em TI lá no IFPB, orientando do professor Tiago Gouveia. Não é isso, professor Tiago? Confere? É isso aí. Aff, Maria, me pegou de surpresa. Atualmente, ele é desenvolvedor pleno lá na PBSoft e tem experiência em algoritmo, tem rica experiência em algoritmos e pesquisa operacional, além do desenvolvimento full stack, web e mobile. Muito bem, Kevin. Ele entrou no POP como estudante em 2015, desde então participou de várias competições. A Olimpíada Paraibana, a Olimpíada Brasileira, a Olimpíada da SBC, regional, foi classificado para nacional, enfim, Kevin tem uma história aí bem, bem interessante. E dessa participação ele conquistou vários resultados maravilhosos, várias medalhas, né, Kevin? Coleciona aí, tem ouro, prata, bronze, menção honrosa, tem tudo aí que vocês imaginarem. E Kevin se propôs, né? Fizemos um convite para ele. Kevin, você topa resolver essa prova aí do ensino médio para o pessoal? E aí, né, vamos discutir um pouco mais, ganhar um pouco mais de experiência. Ele topou. Kevin, muito obrigada por topar resolver a prova para a galera. E aí, pessoal, vamos conhecer Kevin, vamos entrar em contato com ele, vamos absorver aí, ó. Kevin tem muita coisa boa para oferecer. Não só Kevin, daqui a algumas semanas aí, outras competições, outros meets que nós vamos organizar. Também vamos chamar Vitor, Caleb, Rafael. Tem um bocado de gente, tem uma galera muito boa aqui no Pop. E, enfim, vamos começar a juntar todo mundo e aí a coisa acontecer. É isso aí, Tiago, alguma observação? Tudo certo? Podemos começar? Vamos lá? Podemos sim, professora. Show. Primeiro, obrigado pela apresentação aí. Você Compartilhar aqui a consegue... minha tela. Isso. Obrigada, Kevin. Alô, som. Bora, Kevin. Compartilhando aqui a tela. Oxe, Kevin, dica de apresentador. Nunca jamais desligue seu microfone. Deixou todo mundo quieto, pensou, faleceu. Né? Eu tava com o microfone ligado, eu só calei a boca. Tem que ir falando, ó, tô abrindo aqui as coisas, tô compartilhando a tela, agora vou fazer, tem que estar pilhado, meu amigo. Tá certo. É bom saber, anotar aqui no meu guia de apresentação. Sim, a gente vai resolver agora a prova da OPI que vocês participaram, né, essa semana. Eu pretendia fazer uma apresentação, assim, bonitinha, apresentando as soluções, aí eu pensei, não, isso seria muito artificial, vamos tentar resolver a prova como resolveria lá no momento da prova mesmo.
Então a gente vai aqui junto Show. ler as questões e implementar. Como eu imagino que boa parte de vocês programam em Python, se não todos, a gente vai implementar as soluções em Python. Mas qualquer coisa, se alguém aí usar outra linguagem, dá um oi, socorro, me ajuda. Aí a gente Oi, vai Kevinho. Depois eu quero conversando. ver você fazer em TypeScript. Aí eu acho que o senhor vai ficar querendo. Vai, cara, continua. Mas vamos continuar. Haskell, pode ser Haskell, cara. TypeScript eu até arriscaria. Haskell eu não sei de nada. Eu não sei nem fazer um print em Haskell. É. Mas vamos lá. Questão A. Começar logo direto. Em Catolé do Rocha, Maria das Graças come pamonha, especialmente durante o São João. Ela tem uma relação de amor e ódio com pamonha. Um dia ela ama comer pamonha, mas no dia seguinte ela odeia, e assim sucessivamente. Aqui ele dá um exemplo, né? No dia 1, ela ama, no dia 2, ela odeia, no dia 3, ela ama. E fica repetindo. Sua tarefa é identificar o sentimento de Maria das Graças pela pamonha no dia N. E ele diz aqui na entrada que o N pode ir até 10 a sexta, e a saída deve ser o sentimento de Maria das Graças sobre comer pamonha. Ou eu amo, ou eu odeio. Aqui temos alguns exemplos, né? Se for dia 1, ela ama. Se for dia 4, ela odeia. Se for dia 5, ela ama. Se for dia 10, ela odeia. A gente pode, assim, bater no olho, assim, piscando para essa questão, ver que ele só quer saber se o número é par ou se é ímpar. Se for ímpar, ela ama. Se for par, ela odeia. É, Mas se a gente não tivesse pensado nisso assim de cara, se essa sensação não fosse imediata. Pode falar, professor. Não, cara, desculpa eu lhe interromper um raciocínio, tava tão bonitinho lá na hora do. E se não foi imediato? É o que é esse 10 a sexta, Kevin? Esse negócio Ah, aí, 10 às a vezes o cara sexta? não sabe o que é. Vamos abrir aqui notas. 10 a sexta é simplesmente, quando eu escrevo 10 a sexta, eu estou dizendo 1 seguido de 6 zeros. Caso 100 mil. Não, 100 mil não, 1 milhão. Aqui tem 5 zeros, eu preciso aprender a contar melhor. Pronto, obrigado, Mr. Kevin. Ou 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes. Esse tamanho de fonte dá para vocês enxergarem? Alguém aí avisa se não estiver dando. Tá Aumenta legal, aqui. Kevin. O tamanho aqui tá interessante. Se puder ficar um pouquinho maior, legal. Mas eu consigo ler bem. Então vamos ver aqui. Quem disse que eu me lembro como é que aumenta a fonte aqui? Ctrl mais. Pronto, é assim. Sim, vamos lá. Aí, e se a gente não perceber de cara que é ver se é par ou ímpar, a gente pode tentar escrever o que é que ela está dizendo. 1, ama. 2, odeia. 3, ama. E a sequência vai ser essa. A gente sabe que vai continuar seguindo esse raciocínio. Sempre que a gente está tratando de sequências que se repetem em números inteiros, em números naturais, a primeira coisa que deve vir na mente é divisão, resto da divisão. Quando a gente está tratando aqui, eu tenho uma sequência que se repete a cada dois se repete com ciclo de tamanho 2. Então, a cada 2 números, ela vai se repetir novamente. Então, muito provavelmente a solução vai estar ligada ao resto da divisão por 2. E a gente pode observar isso fazendo número a número o resto da divisão. 1, o resto da divisão por 2 é 1. 2, o resto da divisão por 2 é 0. Vou escrever resto igual a 0. Resto. 3, o resto da divisão por 2 vai ser 1. E 4, o resto da divisão por 2 vai ser 0. E a gente pode perceber que essa sequência vai se repetir. Vai sempre se repetir. E aqui fica claro. Ela vai amar quando o resto da divisão for 1 e vai odiar quando o resto da divisão for 0.
E a solução vai ser basicamente isso. A gente verificar o resto da divisão de N por 2, que é justamente o tamanho do ciclo onde ele vai se repetir as fases de amor e ódio de Maria das Graças, eu acho. Desculpe a Maria se eu errei o nome dela. Então, voltando aqui à É, questão, a gente tem que ler um inteiro. Oi, nos professor? dias ímpares, Kevin, é Maria das Graças. E aí nos dias pares é Maria das Dores. Kevin, posso fazer uma observação, Kevin? Me Pode fazer uma permite? observação, professora, é claro. Por favor, volta lá. É isso. Kevin, quando É. tem, ainda com relação ao enunciado, com relação ainda a esse 10 elevado a sexta aí, quando a entrada diz que tem um valor entre 1 e 10 elevado a sexta, isso implica dizer que a gente parte do princípio que tem sempre um valor entre 1 e 10 elevado a sexta, ou pode sair desse intervalo? Ah, quando a questão diz assim, é para que, quando a gente for implementar, o algoritmo da gente, o programa que a gente escrever, tem que funcionar para todos esses casos. Então, a gente não precisa se preocupar que o número esteja fora disso. Se for o caso do número estar fora disso, provavelmente vai ser um erro na implementação da questão, o que nunca acontece. O erro nunca é da organização da competição. Mas isso aqui é um guia para a gente se estar ciente na hora de implementar. Porque, por exemplo, a gente está observando aqui que ele dá 4 exemplos. A gente podia pensar, não, eu vou botar para 1, vou botar um if n igual a 1, if n igual a 4, if n igual a 5, if n igual a 10. Resolvi o problema. Não, porque o n, lá na questão, ele vai julgar com uma sequência de casos de testes ocultos que pode variar de 1 até 1 milhão. E a gente tem que acertar todos eles. O programa tem que acertar todos eles. Eu respondi a pergunta, professora. Perfeitamente. Então, vamos continuar. Primeiro, a gente tem que ler um número inteiro n. Então, n vai ser int input. O input vai ler a string, né? E a gente está convertendo para um inteiro. Aí, quem aprendeu Python para fazer aplicações tanto acadêmicas quanto aplicações pessoais, pode estar pensando, mas e se não for um inteiro, e se for outra coisa, a gente não tem que tratar a exceção nem nada do tipo? Não. Ele está dizendo que é um inteiro, a gente acredita que vai ser um inteiro e ponto. Não precisa se preocupar com nada do tipo. Também não é para imprimir mensagem, digite um número inteiro. Também não. Se você imprimir uma mensagem, digite um número inteiro, a questão vai dar errada porque ele não está esperando essa saída. Aí, Kevin, desculpa, Oi. nesse caso aí, os inputs, né, como considerando o Python, né, como linguagem, todos os inputs são vazios. A gente pode partir desse princípio? Sim, todos os inputs são vazios. Perfeito, Kevin. Obrigada. Pronto. Aí a gente leu o inteiro e agora a gente tem que verificar o resto da divisão dele por 2. Para isso, em Python, a gente tem o operador porcentagem, o operador mod. Se o resto da divisão de n por 2 for 0, vamos voltar aqui as notas. Quando for 0, Maria odeia. Então eu vou copiar aqui o texto certinho, só para não ter erro de digitação. É uma dica também quando estiverem fazendo a prova. Eu odeio comer pamonha. Else. Eu amo comer pamonha. Se a gente testar esse código aqui com 1, eu amo comer pamonha, confere. Com 4, eu odeio comer pamonha, confere. Com 5, eu amo comer pamonha, confere. E com 10, eu odeio comer pamonha, também confere. Meu chefe Kevin,
Aí ele professor. só vai testar com esses 4, é? Ele só vai tentar essas 4 entradas ou ele vai tentar outras? Essas 4 são um ponto de partida. Agora é sempre bom você testar com outras. Para você ter convicção que sua questão está certa, né? Por exemplo, aqui na questão, na descrição, ele diz, ó, no dia 3 é isso. A gente podia testar o dia 3 também, mesmo que não esteja aqui. Se a gente testa o dia 3, ó, eu amo. Não é eu amo? É, eu amo. É, Mas ele disse que é cíclico, então a gente podia testar o dia 4 também. Eu odeio. tá, E uma coisa tá certo. interessante, ele disse que vai até 1 milhão. Seria interessante a gente testar 1 milhão. Vai que o nosso código esteja quebrando com números grandes. 1 milhão. 1 milhão ele odeia. Lá nas nossas anotações, quando o resto é zero, quando o número é par, ele odeia. Então, confere também. Tudo certo. Aí quem corrige é Rohit, né, professora Valéria? Rohit e a equipe dele, né? Exatamente. Os códigos Aí, foram todos enviados lá para o FCG, e aí Host com a equipe dele vai fazer a correção e depois vai dar o resultado final. pronto. Aí quando ele for corrigir, é isso que eu quero dizer para vocês, ele não vai testar só com esses números que estão na prova, não. Ele vai testar com um monte de número. Ele vai tentar com 99, dá quanto? Não precisa necessariamente estar aí. Ele vai testar com 437. Deu o quê? Deu certo? Deu. É só porque muita gente às vezes diz: ó, funcionou aqui no meu computador, mas só testou com essas entradinhas, né? Mas lá na hora da correção ele vai testar com um monte. Mais de 1 milhão. Brincando. Obrigado. Mas é isso mesmo, professor. Tem que estar sempre ligado que não vão ser só esses testes. Ele pode testar com qualquer número nessa faixa aqui. E o programa tem que dar a saída certa para todos eles. É, Mas, vencida essa questão, posso passar para a próxima? Perfeito. Venceu, meu chefe. Algum aluno tem dúvida? Tudo Ah, meu certinho. amigo. Tudo Eline disse que certinho. estava tudo Seguir. certo, meu amigo. Já era. Vamos seguir. Vou botar aqui um B. Próxima questão. Abraão é um competidor que adora. Pode sim, Isaac. Pode colocar aspas duplas em vez de simples. Quer dizer, não, dentro do input. Pode também, que ele não vai imprimir nada. Ou É bom vai? considerar, né? Partir do princípio que o input é sempre vazio, né? Considerando o Python. É bom que o input esteja sempre vazio, mas sim, vamos lá para a questão B. Abraão é um competidor que adora números, mas está com um problema e precisa de sua ajuda. Ele tem dois números positivos, A e B. Em cada rodada, é possível incrementar o valor de A em 1, ou seja, substituir A por A mais 1. Sua tarefa é ajudar Abraão a saber quantas rodadas são necessárias para que o número A seja divisível para o número B. Em alguns casos, é possível ter zero rodada, no caso em que A já seja divisível por B. E aqui ele vai dar um exemplo. Se for A igual a 10 e B igual a 5, 10 é divisível por 5, então vai ser zero para se tornar divisível. Se for A igual a 10 e B igual a 4, 10 não é divisível por 4, mas 12 é. Então, até virar 12, vão ser duas rodadas, e aí ele se torna divisível. Vai precisar de duas rodadas. A entrada. Cada caso de teste contém duas linhas representando os números A e B, respectivamente. E a saída, para cada caso de teste, imprima a quantidade de rodadas para que A seja divisível por B. O que a questão está pedindo é, eu tenho dois números, 10 e 4, por exemplo, mas que podem ser quaisquer números A e B. 10, quantas vezes eu preciso somar 1 aqui em 10 para que ele seja divisível por 4? No caso de 10, foi o exemplo que a gente viu aqui, se eu somar mais 2, ele vira 12, 12 é divisível por 4. Aqui no caso de 13, 13 não é divisível por 9, nem 14, nem 15, nem 16, nem 17, mas 18 é. Então eu preciso somar 1 5 vezes até se tornar divisível por 9. E assim sucessivamente. Então,
Sou eu, Mr. Fala. Kevin. Tem uma pegadinha nessa questão, né? Uma pegadinha bem Sim, legal. sim. A pegadinha dessa questão, pessoal, é que ele não disse qual o limite dos números, né? Ele não disse qual o tamanho máximo de A, nem o tamanho máximo de B. Aí você tem que prestar bem atenção nisso. Exatamente. Uma primeira solução que a gente poderia tentar para essa questão é pega o número, sai somando um e testando se é divisível. Quando for divisível, você para. Mas o professor Tiago tocou num ponto interessante. Ele não diz qual é o tamanho máximo. E se o tamanho máximo for muito grande, for 1 trilhão, essa solução vai ser muito lenta. Talvez não passe. Uma solução um pouquinho melhorada é a gente analisar. A gente está tratando de divisão. Está observando se é divisível ou não. Isso nos dá aquela pista. Dá uma olhada no resto. Então, vamos dar uma olhada no resto. Se eu pego por 2, não, por 4. O resto de 10 por 4 é 2. 10 dividido por 4 vai dar 2 e sobra 2. Então, se sobra 2 e eu pego 11, que é o próximo número depois de 10, o resto agora vai ser 3. Eu vou para o próximo, 12. O resto agora vai voltar, seria 4, mas agora vai voltar para 0, porque 4 já é o número, né? Então, o resto ele segue um padrão cíclico. Se a gente observar aqui na próxima questão, vai ver a mesma coisa. 13 resto por 9 é 4. Se a gente pegar 14 resto 9 é 5. Se a gente pegar 15 resto 9, 6. E assim sucessivamente, até que 18 resto 9, vou botar 17. Eu só pulei um número, botei 3 pontos para não simplificar nada. Vai ser 8 e 18 resto 9 vai voltar a ser 0. Vou escrever aqui só para não ficar faltando 1. 18 resto 9 vai ser 0. Então, o que a gente tem que observar aqui é, se eu pego o resto da divisão do primeiro de A por B, eu vou ter uma ideia de quantos passos eu vou precisar dar até que volte a ser 0. E quantos passos vão ser? Ora, se eu estou aqui em 4 e eu quero chegar em 9, é só eu ver 9 menos 4. Vou precisar de 5 passos. 1, 2, 3, 4, 5. Muito, muito bom, Mr. Kevin. Eu achei lindo, achei belíssimo. Tem como a gente fazer as duas implementações, a fácil e a difícil? Claro, professor. Muito Vamos obrigado, testar. cara. Vamos fazer aqui B1. A Eu, primeira implementação. Pode falar, professor. eu queria tanto que os aluninhos falassem também, eu ficaria tão feliz. Momento de silêncio constrangedor para ver se alguém se manifesta. Uma absurda coisa dessa, né? Gostei muito da sacada, Kevin. Show. Faz da maneira, né? Sem pensar muito e a maneira. Opa! Pensando mais um pouquinho. Vamos lá. Primeiro a gente precisa ler dois inteiros, né? A e B. Vamos ler A. Input sempre vazio. B. Input vazio também. E aí, como a gente faz? A gente pode fazer aqui muitas formas que a gente pode fazer. Uma delas pode botar um while true aqui, por exemplo, para ele ficar incrementando sempre. A gente vai... Ou pode botar direto já o teste aqui, por exemplo. Enquanto A não for divisível por B. Enquanto A módulo B for maior que 0. Enquanto isso, eu vou incrementando o A. Eu só preciso saber quantas vezes ele fez isso. Então, eu vou botar aqui um contador. Começa com 0. E toda vez que ele incrementar o A, ele incrementa o contador. No final, eu preciso imprimir esse contador. A solução mais rápida seria essa, sem pensar muito.
Tudo certo, Eleni. Se a gente botar 10 e 4, vai dar 2, como tá esperado aqui. Se botar 13 e 9, vai dar 5. Se botar 100 e 13, dá 4. Se botar 92 e 46, dá 0. E ele ainda dá outro exemplo aqui, 10 e 5, para a gente achar também. 10 e 5, dá 0. Poderia também colocar diferente 0. Daria exatamente a mesma coisa. Deixa eu aproveitar para dar uma dica. Eu tenho uma dica muito Pode legal falar, sobre professor. o laço while, que é para você pensar mais rápido nas coisas. Sempre comece um laço while com o while true. Sempre. Sempre. Não pense muito no critério de parada. Você começa com um while true e vai preenchendo ele. Daqui a pouco, quando você estiver preenchendo, aí você, eu podia colocar isso lá no critério de parada, né? No lugar do true. Aí vai e muda. Exatamente como o Kevin fez. Ó. Começou o while true, aí daqui a pouco, eu podia mudar isso aqui. Aí foi e mudou. É só uma dica para você não se prender na condição, para você pensar logo a parte de dentro. Exatamente, professor. Muito obrigado pela dica. Aí, aqui, essa solução vai funcionar para uma quantidade bem legal de números. Pode falar, professora. Então, Kevin, isso que o professor Tiago falou, o Kevin falou também, isso é muito interessante, principalmente considerando, não no caso da UPI, que ele tem 2 horas para terminar a prova. Se você terminar em 2 horas, é mesmo que tem a mesma pontuação de quem terminou em 10 minutos, não tem diferença. Mas no caso de competições que o tempo conta, que é o caso da Maratona Pop, resolver mais rápido, você ganha mais pontos. Então, isso é interessante. E se for pensar na disciplina, a galera que está pagando, né, aprendendo a programar, pensar um pouquinho mais antes de escrever ajuda bastante. Então, não começar com o while true. Na OBI, Matheus está perguntando, a OBI também não conta tempo não, tá? Então, se você entregar lá no finalzinho, você tem a mesma pontuação de quem entregou lá no início. Tanto faz. Tá certo ou tá errado. Ou quanto está certo ou quanto está errado, né? Tem lá N casos de teste. Se você acertou metade, você tem metade da pontuação. Se você acertou tudo, tem tudo. Mais ou menos por aí, né, Kevin? Exatamente, professora. Essa solução aqui, ela funciona para uma grande quantidade de casos de teste. Por exemplo, se eu jogar 1 milhão aqui, botar um caso exemplo, 10 e 1 milhão. Tem 1 milhão, tem 1 milhão. Ele deu a resposta rapidamente. Então, ela tem uma quantidade de valores para o qual ela vai responder rapidamente bem considerável. Mas talvez, se o número for grande demais, essa solução não passe. Então, talvez, dependendo de qual for o limite que eles estabelecerem para esses dois inteiros, talvez ele falhe lá nos maiores números. Coloca aí um Mas, número grandão, Kevin, para a gente ver ele falhando. vamos Vai lá. botar 2, 3, 4, 5, 6, Mais, 7, 8, mais, 9. mais. Segure, aperte e segure. Pronto. O Vai, primeiro, enter. o primeiro valor não tem que ser maior que o segundo, não? Ótima pergunta, professora. Ele não especifica que tem que ser maior. Então, ele vai rodar esse aqui até um se tornar igual a esse, que o resto vai ser 0. Mas isso nunca vai acontecer, não? Ele vai somando um até ficar igual, os dois. Ele soma um no de cima. É verdade. Pronto, aí como travou. E aí eu acho que a gente vai esperar um bom tempo, se for esperar. Algumas horas, talvez. Talvez dias, eu não sei. Aí, Então, galerinha, era isso que eu estava dizendo, para ter cuidado com os limites, né? Não que vocês precisem se preocupar agora, né? Mas, por exemplo, como ele não deu nenhum limite, você teria que estar preparado para tudo. Mas não nessa primeira fase. Nessa primeira fase ainda você ainda pode ser inocente. Depois a gente vai trabalhando para a gente ser menos inocente. Obrigado, Kevin. nada, professor. Então, aí eu vou parar aqui, porque esse resultado não vai sair até essa reunião acabar.
Pronto. Aí essa seria a solução mais inocente. A outra solução que eu comentei seria baseado nisso aqui que a gente pensou. Primeira coisa, eu preciso observar se o número já é divisível. Então, vamos ler as entradas, né? São duas entradas. Pô, digitando tudo errado agora. Foi. Pronto, primeira coisa, se A for divisível por B, eu vou imprimir zero. E a outra coisa que a gente observou é que se não for divisível, eu vou pegar o resto de A por B. Então, vamos calcular aqui A módulo B. O que é que eu vou fazer com esse resto? Eu vou imprimir B menos o resto, que é justamente a quantidade de passos que eu preciso dar até o resto se tornar zero. No caso aqui, eu estou fazendo o resto de 13 por 9, que vai dar 4. E aí eu vou fazer B 9 menos esse resto. Então, o resultado vai ser B menos o resto. Vou botar aqui isso dentro de um else. Agora uma pergunta. Por que eu preciso verificar antes se o módulo dá zero? Que é justamente porque se eu tivesse aqui, aquele outro caso, 10, 5, quando eu faço 10 módulo 5 vai dar zero. Pegando só isso aqui, ele faria 5 menos o resto da divisão de 10 por 5, que é zero. Ele daria 5. Ou seja, ele não pegaria esse caso, ele somaria até chegar em 15, que é o próximo número, e aí ele consideraria que dá zero. E aí a resposta nesse caso aqui, se não tivesse esse if, seria 5, o que está errado. Por isso que vai precisar Ô, desse if para verificar. ô chefe Kevin, deixa eu fazer uma pergunta. Agora é o nível 3 da solução, ó. Sem esse if, ainda podia botar outro mod B, né? É verdade. É Mod verdade. B, mod B. Não? Mas tudo Exatamente. bem. Ô, Mr. Kevin, esse mod não tem precedência, não? Ah, é verdade, professor. Tem sim. Muito obrigado. Não, ele tem precedência, tá certo. É porque é B menos o mod. Mas eu vou botar parênteses só para não ter confusão. O mod ele tem precedência, ele vai ser executado antes da subtração. Mas para não ter dúvida, vamos deixar um parênteses aqui. Aí, vamos testar. Testar logo com 10,5, que foi o caso que eu falei. Eu estou digitando no código. 10,5 dá 0, como a gente comentou. 10,4 dá 2, como estava esperando. 13,9 dá 5. 113 dá 4. 92 e 46 dá 0. E agora bora testar com aquele caso grandão, 1 e 1 com muitos zeros. Ele deu a resposta imediatamente. Eu não sei nem se eu botei a quantidade de zero igual, então eu vou botar um pouquinho mais. E a resposta ainda foi imediata. Então essa seria a outra solução. A solução que Muito o Thiago obrigado, estava Mr. falando era Kevin. colocar aqui isso, mod B e tirar esse if. Aí nem precisaria testar de novo se é zero. Ô, Mr. Kevin, desculpe atrapalhar mais uma vez, mas você conseguiria fazer com esses limites aí em C? Foi boa, né? Daria Mas muito desculpa, trabalho, professor. Daria muito trabalho. foi só uma boa piada, né? Mas legal, cara. Desculpe, pessoal, por uma piada legal assim no meio da apresentação. Vamos prosseguir para a próxima questão. Pangram. Tá tudo certo nessa, né? Alguma dúvida? Se tiverem, podem comentar. Não, eu tenho uma dúvida, Kevin. Eu queria que os alunos falassem mais, mas eles estão meio quietinhos, mas eu tenho uma dúvida. Se você Pode fosse falar. classificar
o problema A e o problema B, com a dificuldade lá do code, você acha que eles teriam dificuldade quanto? É uma excelente pergunta, professor. Eu acho, cara, que o primeiro ele seria classificado com 400, talvez 500. E eu acho que esse segundo, ele exigia um pouquinho mais, eu acho que um 800. Lá no nível do Sim, Code, né? acho que Aí sim. a maratona Pop, galerinha do bem, no ano passado, é para vocês terem um comparativo, né? Ela teve questões 400, uma 400, uma 600, uma 800, aí uma de 1.000, aí uma de 1.200. Então, quer dizer, teve duas questões na maratona Pop que foram mais fáceis que essas da OBI. Tá certo, galera? Para vocês não ficarem com medo nunca das maratonas. Obrigado, Kevin. Valeu, professor. Aí, disseram aqui que está tudo certo, então vamos prosseguir para a próxima questão. Pangram. Emerson está estudando um novo idioma e precisa da sua ajuda para saber se uma determinada sentença utiliza todos os caracteres do nosso alfabeto. Quando isso ocorre, a sentença é chamada de pangram. Aí ele dá um exemplo aqui. Esse não é um pangram porque não tem todas as letras, mas esse outro aqui é um pangram que usa todas as letras. Eu vou acreditar que usa todas as letras, eu não vou ver procurar as 26 letras. Aqui não. Usa, Kevin, usa. Essa é um dos mais famosos pangrams da história, né? Todo mundo sabe que esse aí usa todas. Testam em tudo isso. Perfeito, professor. Aí ele fala que cada caso de teste contém uma sentença, sempre usando letras minúsculas e sem espaços. A sentença tem no mínimo um caractere e no máximo 100 caracteres. Na verdade, ele fala letras minúsculas, mas o exemplo aqui usa letras maiúsculas também. Então, a gente vai considerar maiúsculas e minúsculas. Para cada caso, imprima sim se a sentença for um pangram ou não, caso contrário. Então, a ideia aqui é a gente ver se essa sentença aqui usa todas as letras do alfabeto. Então, vamos lá. Vou botar aqui um C.py. Primeira coisa Kevin, que a gente tem... com licença. Pode falar, professor. Desculpa, Kevin. Eu sei um jeito muito bobo de resolver essa questão, velho. Muito bobo, cara, muito bobo. Galera do bem, alguém conseguiu mandar essa questão? Alguém que está aí online? O pessoal disse que mandou só duas. Alguém conseguiu enviar essa ou não? Não? Ah, legal, cara. Deixa eu dizer o jeito mais bobo de todos mesmo. Eu faria 26 ifs. Entendeu? Sim, Se sim, não professor. tem A, não. Se não tem B, não. Se não tem C, não. Entendeu, galera? Eu teria feito e sairia correndo pro abraço. Eu sou do mal. Obrigado. Funciona. Funciona Eu, muito bem. eu só acrescentaria um pouquinho mais, porque nesse caso aí, na entrada está dizendo que é só letra minúscula, mas no caso de teste tem letra maiúscula. Aí dobraria, botava um ou, né? Na verdade, nem dobraria os ifs, botava só um ou lá. Com maiúsculo ou minúsculo, sucesso. É isso. Exatamente. Eu ia começar com a solução um pouquinho mais elaborada dessa do professor, mas a solução realmente é a solução mais fácil que tem de se pensar. Então, eu não vou implementar 26 ifs aqui não. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que ler essa entrada. Então vamos ler aqui essa sentença, chamada de S igual a input. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um meu vetor do alfabeto. Alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. É o meu alfabeto aqui. E eu vou simplesmente procurar. Fazer os 26 ifs, só que com um for. For letra em alfabeto.
if letra not in S, int. É para imprimir não. E vou dar um break aqui. Na verdade, se eu der um break, vou fazer o seguinte. Exit, Vou exit. botar um... Pode dar um um exit, exit. pode ser. Sai do programa. Pronto. É simples. Eu ia botar uma variável aqui para ver, mas um exit é mais fácil. Caso contrário, se ele não imprimir não em momento nenhum aqui, ele imprime sim no final. Perfeito. Essa seria a solução um pouquinho mais elaborada. Ela só não está perfeita porque não está considerando os maiúsculos e minúsculos. Eu poderia botar aqui A maiúsculo, B maiúsculo, mas para ser mais simples eu vou transformar isso aqui em um string com letras minúsculas. Eu acho que não é assim não, cara. É ponto É, lower, eu acho. ponto Ou é só lower, lower. desculpa, professor. Então acho que é ponto Ponto lower. lower. Isso. Valeu, professor. Tô pegando a sintaxe do C++ aqui. Se a gente executar aqui, vamos testar com essa primeira entrada. Deu não. Vamos testar com essa segunda entrada aqui. Deu sim. E com o OPI vai dar não. Perfeito? Muito bom, Mr. Kerman. Galerinha, vocês têm alguma dúvida? Essa aí dava para classificar com 800, não era, Kerman? Eu acho, ou um Dava pouquinho sim. mais, 1000. Ou eu acho que entre 900. 800 e 1000. É, 900, cara. sim, Tá, sim. aí deixa eu colocar mais um ponto de malícia aí. É malícia, é questão de malícia, é questão de experiência com essas competições. É muito fácil você esquecer uma letra quando você digitou aí o alfabeto, tá? Muito fácil. Tá? Não é, Kervin? Com certeza. E você depois fica, não, tá funcionando tudo, tá tudo certo, e não vê que faltou, por exemplo, o K. Ou então o H, você passou batido, né? Isso termina complicando muitas coisas. Aí no Python, a gente tem uma variável que tem esse conjunto de letras aí. Você importaria string, né? Importa string, aí seria string.lowercase ASCII, ASCII lowercase. Pronto. Aí, em vez de fazer alfabeto, ASCII, pronto. Seria isso aí, ó. É o mesmo código, exatamente a mesma coisa, só que você não correu o risco de errar a digitação. É só isso. Muito obrigado. Muito obrigado pela contribuição, professor. Eu tinha outra solução para apresentar, mas vamos deixar para lá. Outra opção seria você sair percorrendo a string e vendo se e verificando todas as letras que aparecem. No final você verificaria se tem pelo menos 26 letras ou não. Mas essa solução é mais simples, ela dá bastante para resolver o problema, vamos permanecer com essa. Que ainda tem algumas questões para serem apresentadas. Tudo certo? A gente pode ir para a próxima? Por mim, sim, meu chefe. Simbora. São João. Lucas de Matos adora participar das competições de programação online. Vai ter uma competição às 20 horas do dia 23 de junho, mas ele prometeu para sua esposa Letícia que ia levá-la para o Parque do Povo no máximo à meia-noite para participar da festa de São João. E aí ele vai descrever a competição. Ela tem N problemas, ordenados por dificuldade. E ele leva 5 minutos para resolver cada problema. Aqui ele explica o que é isso. Tipo, o primeiro problema ele vai levar 5 minutos, o segundo problema ele vai levar 10, o terceiro 15, o próximo 20 e assim por diante. E ele vai levar K minutos para ir da sua casa até o Parque do Povo. Sua tarefa é identificar quantos problemas ele pode resolver para dar tempo dele ir para a festa de São João. Aqui ele dá um exemplo, se a prova tiver 3 problemas e ele leva 222 minutos para ir até o Parque do Povo, ele consegue resolver 2 problemas, porque ele vai levar 15 minutos no total, e aí vai dar 237 minutos. Como ele tem das 20 horas até a meia-noite,
ele tem 4 horas, que são 240 minutos. Então, se ele fosse resolver mais um problema aqui, não daria tempo. Ele ultrapassaria esses 240 minutos que ele tem para resolver a prova e para ir para o São João. Aqui ele descreve como vai ser a entrada. Eu vou ter um número N de problemas. Depois eu vou ter o número K, indicando quantos minutos ele precisa para ir da sua casa até o Parque do Povo. Beleza, professor. E aí a saída deve ser quantas questões ele vai conseguir resolver. Um detalhe aqui. Ele diz que a prova vai ter no máximo 10 problemas. Se é uma quantidade tão pequena de problemas, eu consigo facilmente verificar. Ele consegue resolver uma, ele consegue resolver duas, ele consegue resolver três. Dá para fazer direto. Eu não preciso fazer nada mais elaborado. Porque 10 é uma quantidade bem pequenininha de problemas. E aí, a gente pode tentar implementar essa solução diretamente mesmo. A gente vai primeiro ler a quantidade de problemas, depois ler quanto tempo ele vai levar para ir até o Parque do Povo. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Problema D. Primeiro eu vou ler a quantidade de problemas, o N. Depois eu vou ler o tempo que ele leva para ir até o Parque do Povo. Uma dica bem besta, enquanto vocês estiverem implementando essas soluções, à medida que você vai criando variáveis aqui, criando coisas no seu código, pode ficar um pouco confuso de você conseguir raciocinar o que é o quê. Então, nessas competições, eu recomendaria uma das duas coisas. Ou você usa as mesmas letras que o problema está usando, porque aí quando você bater o olho no problema, você sabe o que é que você está fazendo no seu código, ou usar um nome sugestivo, tipo quantidade de problemas, ou se não, tempo até o Parque do Povo, ou tempo, para quando você bater o olho no código você já saber o que é. Eu estou usando só a letra que o problema está usando por simplicidade aqui, mas quando estiverem implementando qualquer coisa que não seja em competição, por favor, usem nomes sugestivos. Não usem N, K, nem A, B, C, D, senão você vai se perder no seu próprio código. É, Sim, aí a gente já leu aqui esses dois, e a gente sabe que o limite dele é 240. Então a gente vai testar. Para cada problema, para cada i, no range de 1 até n mais 1. Por que n mais 1? Porque o range só vai até o último número menos 1. Se eu botar n, ele vai ser, por exemplo, quando n for 3, ele só vai até 2. Então, para eu ir até n, eu preciso botar um n mais 1 aqui. Para cada i entre 1 e n mais 1, eu vou verificar. Eu consigo resolver esse problema? Então, para isso, eu vou ter aqui um tempo gasto. Vou chamar de tempo. Ele já vai começar com K, que é esse tempo eu não posso abrir mão de jeito nenhum. E aí, cada problema que eu for resolver, eu vou fazer tempo mais igual a 5 vezes o índice do problema, que é o que ele diz aqui na questão. Cada problema vai levar 5 vezes i. E aí, se eu perceba, quando isso aqui quando o tempo se tornar maior do que 240, eu não posso mais. Eu já não vai dar tempo mais de resolver. Então, nesse caso, se tempo for maior que 240, eu vou imprimir e eu só consigo resolver aquela quantidade de problemas menos um. Então, eu vou imprimir i menos 1. Por quê? Porque i eu já não consigo mais. Se, por exemplo, aqui, no quinto problema, ultrapassou 240, eu vou imprimir 4. Eu não consigo mais resolver 5 problemas. E aí, aqui eu dou um exit. Só tem um pequeno problema nesse código. Se ele nunca entrar nesse if, quer dizer que ele consegue resolver todos os problemas.
Nesse caso, eu imprimo N. Aí a gente pode testar aqui esse código. 3 e 222, ele consegue resolver 2 problemas. Para 4 e 190, ele consegue resolver 4 problemas. Se for 7 e ele gasta 1 minuto, ele consegue resolver 7 problemas. Se não tivesse esse if aqui, ó, só comentando para vocês verem, esse último caso, ele não imprimiria, porque ele não entra nesse if em momento nenhum. Kevin, Oi, professora. isso considerando que, como são poucas questões, entre 1 e 10, né, no máximo 10 questões, show, funciona perfeito. Mas se fosse um número maior, que dica você daria para o Pronto. pessoal estudar? Se fosse um número maior, alguém comentou alguma coisa? Só Foi o que eu escutei. apertei sem querer, desculpa. Ah, tá. Se fosse um número maior, professora, a gente teria... Só problema dele, né? A gente teria alguma coisa desse tipo. A gente vai somar 5, mais 10, mais 15, mais 20. E assim por diante. Sempre a gente quer ver o maior número dessa forma que a gente consegue, até o limite que a gente tem. Isso aqui é uma progressão aritmética, porque a cada passo dessa progressão, a gente está aumentando sempre o mesmo tamanho. E a gente quer ver a soma dessa progressão. Lá, quando a gente está estudando em matemática, a gente vai ver que tem umas formulazinhas para dizer isso. E aí dava para implementar só a fórmula diretamente e resolver bem tranquilo. 5 vezes n vezes n menos 1 sobre 2. Exatamente. Isso aqui seria para ver uma soma até n. E aí a gente sabe que isso daqui, essa soma aqui de todos os valores até o valor n, eu vou chamar de i só para não confundir. A soma de todos os valores até o valor i, e a gente sabe que isso aqui tem que ser menor do que 240, menor ou igual. E aí a gente dá para isolar o i aqui e encontrar o valor dele. E aí implementa direto essa fórmula no código. Seria alguma coisa desse tipo. Então, só respondendo assim de forma bem direta para a professora Valéria, né? Você você precisaria saber assim, ou levar no seu caderno a fórmula de PG, de PA, né? De progressão PA, aritmética. exatamente. A formulazinha de PA. Então, uma das coisas que você tem que saber, eu teria que saber, ou manter no caderno anotado. Outra coisa que eu poderia fazer é que eu usaria busca binária na solução. Né, Kevin? Não é possível Com nesse certeza, caso? professor. Também é possível usar a busca binária. Porque eu testaria um N. Ah, eu acho que é I igual a 12. Aí não, ainda não deu certo. Então, multiplica por 2 esse I. I igual a 24. Eita, agora coube. Então, nesse espaço aí, divide o espaço por 2. Aí iria tentando. Outra coisa Exatamente. para dar uma olhada seria busca binária na solução. Seria outro conceito. Me permite uma observação? No caso, o que o Tiago falou, isso é sensacional. Mas um detalhe, no caso da OPI nível médio e da brasileira, a gente não pode levar anotação. Mas isso que o Tiago falou, na Maratona Pop e também na Maratona da SBC, nós podemos levar as nossas anotações. Então, algumas anotações são essenciais, é o famoso notebook. Não é isso, Tiago e Kevin? Você pode montar suas anotações com as principais dicas, assim, principalmente recursos matemáticos, é bem importante, e na hora você pode consultar. Infelizmente, na OPI, nível médio, e na OBI, isso não é possível. Eu acho bem legal essa ideia, né, da consulta, é muito importante. Eu chamo carinhosamente de caderno, né? Mas o pessoal chama de anotações, né? A sua biblioteca, ou a sua, como é? API, não. Notebook. Como é que chama, Kevin? Library, não. O
pessoal lá, os mais chique da UFCG, chama de quê? Chama de API mesmo, né? Eu não sabia, não. É, o pessoal chama de Interessante. API. Não, eu estou usando a API de Nepomuceno. Não, eu estou usando não sei o quê. Eu chamo de caderno, porque eu acho fofinho. Por Eu exemplo, chamo, você pode usar um código, né? Um código assim, né? Ah, vou levar meu caderno da Hello Kitty. Aí você já sabe que é o caderno da maratona, mas quem está escutando não sabe, né? Ou então meu é caderno verdade. termina em 10. É. No meu caso, eu chamo de cinto de utilidades. Olha aí, meu caderno do Batman. Excelente. Então, essas são duas coisas muito, muito interessantes de se estudar, PA, que é matemática, e busca binária. Acho que busca binária é, de longe, o algoritmo mais importante que vocês vão Mas, aprender mas na coloca vida. aí na solução, Kevinho. Porque se deixar só busca binária, aí o pessoal, quando for buscar no Google, só encontra a busca dentro de um array, entendeu? Sim, sim. Muito show, gostei. É, podemos avançar para a próxima questão? Só um parêntese, podemos sim, mas só um Pode. parêntese. Galerinha do bem, essa questão aí eu acho ela bem fácil, na verdade. Eu classificaria ela com valor de 1.000, mas ela tem um pontozinho dela que ela é difícil de entender. Então, vocês podem não ter feito ela porque não entenderam o enunciado. É muita coisa no enunciado para você. Ah, esse K é o que? Ah, entendi. Então, termina que se você está com papelzinho e caneta e lápis, você sai anotando as coisas da questão e ela fica muito mais fácil depois que você anotou, né? Você extraiu toda a informação dela. Muito obrigado. Sim, sim, professor. E além disso, só reforçando uma coisa, aqui vai até 10 o N. Então, dá para fazer 10 ifs tranquilamente, pegando a ideia da outra questão. É mesmo. Sim, vamos para o problema E. Abraão está estudando teoria dos jogos para as competições de programação. Ele encontrou um jogo e precisa da sua ajuda. Nesse jogo, o participante recebe um array com números inteiros. A cada rodada, o participante poderá realizar a seguinte operação: ele pode adicionar um mesmo número, pode ser negativo ou positivo, a todos os elementos do array que não sejam zero. E o jogo vai acabar quando todos os números do array forem iguais a zero. É, Só observando aqui uma das entradas para esclarecer um pouquinho mais, a gente tem esse array aqui. Se a gente somar -1 em todos os números, vai ficar tudo igual a zero. Então, com uma operação, a gente transforma esse array igual a zero. Nesse caso aqui, a gente poderia somar -2 em todo mundo. Aí, vou anotar aqui. O problema é, a gente tem 2, 0 e -2. Ô, meu filho, por que que você está... Ele está entendendo como um Python. Deixa eu botar aqui .txt. Só pra ele. 2, 0 e -1, aliás. A gente pode somar -2 nesse array. E aí esse array vai ficar 0, 0 e -3. E aí a gente soma 3, fica 0, 0 e 0. Então, nesse caso, a gente precisou de duas operações para transformar o array em 0, 0, 0. Voltando aqui. Aí ele explica esses dois exemplos aqui. Aí a entrada, a primeira linha de cada caso de teste indica um número n, que pode ir até 100.000, indicando o tamanho do array. A segunda linha contém todos os elementos do array, os n números do array. Então, a primeira linha eu tenho o tamanho do array, na segunda linha eu tenho os n números desse array. Para cada caso de teste, imprima o número mínimo de rodadas que serão necessárias para transformar todos os elementos do array em zero. Uma coisa a se Ô, observar nessa questão. Pode falar, professor. Kevin, rapidinho.
essa aí é a primeira questão difícil, né? É É a sim, primeira questão que você precisa respirar, né? exatamente. Respirei. O que é que está acontecendo, né? Onde eu estou, né? Quem me trouxe para o pop, né? Por que eu estou fazendo esse negócio aqui, né? É, Olha para o lado e por que Kerman já está respondendo essa questão, né? Você fica, né? Pronto. Mas se respirar essa é a direitinho, questão galera, que assusta, assim, de verdade. mas se respirar direitinho, dá para resolver. Kevin vai dizer aí coisas que a gente tem que notar, né? Mas eu vou dizer uma que eu já percebi, né? Qual é o maior número de operações, né, que você precisa, assim, se você fosse fazer o maior número de operações possível, qual seria a abordagem, né? Seria pegar cada número e subtrair ele, né? Então seriam n operações, né? Para cada número você Exatamente. transforma ele em zero. Então você já sabe que vai ser de n para menos, né? Aí agora tentar reduzir isso. Vai, Kermit, que eu não sei resolver essa não. Exatamente. E aí, a partir dessa ideia de que a gente vai executar no máximo N operações, a gente pode pensar melhor como vão ser essas operações. Uma primeira coisa a se prestar atenção é o seguinte: você está somando um mesmo valor a todos os números do array, certo? Imagine comigo, vamos pegar dois desses números, por exemplo, 2 e menos um. 2 e menos um. Eu estou pegando esses dois números e a eles eu estou somando o mesmo número. Se eu somo menos 2, por exemplo, eu vou somar menos 2 a ambos. Dois pontos aqui. Eu vou somar menos 2 a ambos. E aí eu vou obter esses valores aqui, 0 e menos 3. Mas percebam que, se eu estou somando o mesmo número a dois números diferentes, em hipótese nenhuma, esses números vão ficar iguais. Eles vão continuar diferentes. E esse é o truque da questão. Se eu estou somando menos 2 a 2 e menos 2 a menos um, eu estou pegando o mesmo número e somando a números diferentes. E eles vão continuar diferentes. É como se eu tivesse uma equação. Por exemplo, eu tenho A é diferente de B. Eu faço A mais um, vai continuar sendo diferente de B mais um. Não tem como eu somar um número aqui e o mesmo número do outro lado e se tornar igual de repente. Mr. Kevin, deixa eu lhe fazer uma Oi, pergunta muito professor. importante. Você Pode levou fazer. quantos minutos para perceber isso? Professor, para perceber foi rápido. Agora, para ter certeza de que era isso mesmo, eu levei um bocadinho de tempo. Pô, Kevin, eu acabei de ver a questão agora, né? Então, durante 2 minutos eu ainda não tinha percebido isso. Entendeu, Kevin? Aí eu, Eu levei um bom tempo caramba, para cara. perceber. É isso mesmo? Será que eu não estou pensando errado? Pronto. Eu Então, o até pessoal busquei que a tá. ajuda dos universitários para não passar vergonha aqui hoje. Não, não, cara, mas depois que você montou a equação, tá certo. Então, Sim, sim. pessoal, por exemplo, daqui a um tempinho com treinamento, vocês continuando o treinamento e tal, se Kevin dissesse só isso para vocês, a questão já estava resolvida, a gente já podia pular, entendeu? Porque Sim, sim. agora que ele me disse isso, eu já estou satisfeito, eu já vou tomar um café. Já para mim já deu. Valeu. Desculpe, Kevin, tomar o tempo. Mas é só disse isso, mostrou a equação, já fui. Implementa aí. Vai lá, Kevin, desculpa. Beleza, professor. Mas aí, esse é o truque para você resolver a questão. Mas por que esse truque ajuda a resolver a questão? Porque agora eu só preciso observar no vetor quais números são diferentes. Se eu tenho, por exemplo, vou pegar um vetor que não está nesse exemplo. Eu vou pegar 1, 2, 3. Quando eu fizer alguma operação com esse vetor, eu posso transformar ou 1 em 0, ou 2 em 0, ou 3 em 0. É, não vale a pena eu fazer a operação que não transforma ninguém em 0, vai ser só uma operação a mais. Então, se eu transformo o 1 em 0, o que é que eu vou precisar fazer? Vai ficar 1, aqui vai 0, 1 e 2. E agora eu tenho que transformar o 2 e o 3 em zeros, que agora vão ser 1 e 2. Tipo, o que eu fiz com o 1
nunca vai transformar nenhum desses outros números em zero, porque eles eram diferentes no começo, e não tem como uma soma transformar eles agora em iguais. Então, tanto faz a ordem que eu escolher fazer essas operações, eu sempre vou ter que fazer um valor por vez. Se eu tivesse começado ao contrário, eu também teria que fazer um valor por vez. Se eu, por exemplo, pegasse esse vetor, eu quero primeiro transformar o 3 em zero. Então, eu subtraio 3. Eu ficaria com menos 1, não, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1 e zero. Dá uns espaços aqui para ficar mais bonitinho. Agora, vamos supor que eu quero transformar esse menos 1 em zero. Aí eu vou somar 1. Eu ficaria com 1, com menos 1. Estou desaprendendo a fazer somas básicas, tá complicado. 0 e 0. E agora eu poderia somar 1 de novo para transformar em tudo em zero. De todo jeito, eu vou precisar transformar cada número uma vez. Então, no final das contas, o que esse problema quer é que você veja no seu array quantos números diferentes eu tenho que não são zero. Percebem isso? Foi muito É... boa, Kevin. Você fez um silêncio aí, esperando o pessoal falar alguma coisa, ninguém falou nada. Aí eu estou aqui para, né, dar aquela força, né? É isso mesmo, Kevin. É muito bom, cara. Vai. Valeu, professor, pelo apoio moral. Então, a gente pode resolver a questão com base nisso. A primeira coisa é ler o N, e aí a gente vai ler o array. Vou chamar de array. A gente faz um input, dá um split no input, e aqui a gente pode transformar numa lista. Int x para cada x em input.split. Pequeno Kevin, me desculpe Oi, interromper, professor. cara. Você fez um negócio aí deveras complicado. Deixa eu Ah, perguntar uma coisa. Se você remover esse list comprehension, vai ter alguma diferença na sua solução? não. Em resumo, se você tratar como string mesmo, vai dar diferença nenhuma, né? Não, vai não. Vai Bom não? ponto, professor. Bom ponto, bom ponto. Eu posso tratar como string. Pronto. Então, Não faz diferença não. pessoal, o que ele fez ali foi usar uma técnica secreta ali para, quer dizer, eu não sei se Valéria passou isso para vocês ou não, né? Mas ele usou uma técnica mais avançada que transformou todas as strings em números de uma vez só. Aí, O em que... vez disso, eu perguntei: dá para fazer só com string, Kevin? Aí ele disse que dava, então eu tô de boa. Passei não, Tranquilo, mas professor. a galera tá gostando muito de usar isso aqui que eu botei no chat agora. Ah, perfeito. Isso aí Ah, também funciona. esse aí funciona List, também. Bem legal. remap, int, input.split. Preguiça de digitar e demora mais tempo copiando e colando do que se eu estivesse digitando, mas tudo bem. Outra coisa que seria equivalente àquele list comprehension que eu coloquei. Mas como nesse problema que o Tiago, professor, falou, não faz diferença ser inteiro ou string, a gente pode deixar string mesmo. E aí o que é que a gente precisa saber? A gente precisa saber quantos números diferentes eu tenho nesse array. Uma forma como que eu posso fazer isso é usando set. E eu posso ter aqui números. Eu vou fazer um set. E eu vou iterar nesse array. For n em array. Para cada elemento no array, eu vou adicionar ele no set. Daqui a pouco eu explico o que o set é. Eu vou adicionar ele no set. Pronto. O que eu estou fazendo aqui é, esse set números, ele vai ter a mesma, vou chamar de cara desse array, ele vai ter os mesmos elementos desse array, só que ele não vai repetir nenhum. Se eu adicionar um elemento que já está lá, ele não vai adicionar de novo. Então, no final das contas, esse números vai ser o array sem repetições. Existem outras formas de fazer isso, mas eu acho essa aqui a mais simples. Sem precisar de nenhuma técnica muito secreta.
Eu estou basicamente criando uma lista aqui de números sem repetições. Esse é o propósito do set. Kevin, uma pergunta. Pode falar, Se professor. você criar um set a partir do array, o que é que ele faz? Eu acho que ele funciona também. É mais fácil. Ele é um iterável, né? O construtor recebe um iterável. Se eu criar um set a partir do array, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o for. Ou seja, isso aqui e isso aqui são equivalentes. Valeu, professora. Vou manter a solução da professora por ser mais simples. Beleza. Então, aqui eu já tenho 7, que é a minha quantidade de números diferentes. Mas o que a gente viu é que a gente precisa determinar a quantidade de números diferentes que não sejam zero. Então, a gente precisa saber o tamanho do set, println de números, certo? O que a gente quer determinar a quantidade de números diferentes, a diferença é que se eu tiver zero nesse meio, ou seja, se zero, aqui eu estou tratando com string, então eu vou botar se zero estiver no set, eu vou imprimir esse valor menos 1. Caso contrário, eu imprimo o tamanho normal. Tudo tranquilo? Tudo certo? Tranquilo, Mr. Kevin? Eu acho que solucionou. Também acredito. Entendeu, chefinha? Como foi? Show, entendi sim. Nesse Galera, caso vocês aqui, entenderam? Muito bom, Kevin. eu vou fazer o A seguinte galera. aqui, deixa eu imprimir esse set só para o pessoal ver. Aqui. Ó, o set, ele vai ter justamente os mesmos elementos do array, mas sem repetições. Aqui no caso eu tenho 5 uns, mas lá no set vai ter uma vez só. Se eu testar com outro exemplo, no set eu vou ter 2, 0, menos 1, eu vou ter os mesmos elementos, porque não tem repetição aqui. Se eu tiver com aquele exemplo que eu anotei aqui, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ó, ele vai ter só 1, 3 e 2. Ele tem os mesmos elementos, mas sem repetir. Pronto. Aí, por que que tem esse menos 1 aqui? Que Isaac perguntou. Esse menos 1 é porque eu estou contando a quantidade de números que eu preciso transformar em zero. O zero já é zero, eu não preciso transformar. Então, nesse exemplo aqui, se eu tivesse, por exemplo, 1, 2, 0, 2, 1. Eu tenho esses elementos que eu preciso transformar em zero. 1, 2, mais zero já é zero. Então, eu vou descontar ele. Outra opção que eu poderia fazer é eu chego aqui em números e removo o zero. E aí, se eu remover o zero de números, ele não vai ter mais esse problema. Só que pode ser que zero não esteja em números, né? Então eu tenho que testar se zero está em números, remova zero. E aí eu posso imprimir direto o tamanho. Sem precisar desse if. Seria outra possibilidade. Volta para aquela possibilidade, Kevin. Aquela é mais charmosa, a anterior. Essa aí é mais charmosa. E menos perigosa, né? Mr. Kevin, eu vou falar uma coisa aqui. Na verdade, talvez seja mais para você do que para o pessoal. Mas eu acho que é legal. Pessoal, só escutem o que eu estou dizendo, mas não tentem gravar, nem usar isso para a vida de vocês, não, tá? Volta lá, Kevin, no código, s'il vous plaît. Tá vendo esse menos um ali, Kevin? Tô, professor. Pronto. Faz o seguinte, cara, tira esse if, esse else, por favor.
Aí tira o print de baixo. Tá. Aí no lugar desse -1, cara, você coloca números.count 0. Não tem não, count? No set não tem count, não. Teria que converter o set para list para depois fazer a remoção. Mas, salvo engano, Kevin, se você tentar remover. Tô com dúvida agora, se tentar remover o elemento que não existe, se ele estoura mesmo. Ele estoura, apareceu aqui no. Eu tava. Cadê? Ele Se o elemento estoura. não é membro, eis aqui erro. Ah, que chato. Tá. Vou ter que testar mesmo. É chato. Converte numa então... lista, aí tu usa o count. É mesmo. Dá fazer aqui um list de set. Funciona. Aí bota o 0 aí dentro. É string 0. É mesmo. 0 string. Tá. Não foi muita vantagem, porque o set não tem o count. Mas o ponto é, quando você faz assim, Mr. Kevin, você tirou o if. Entendeu? Sim, sim. Quando você tira o if, o que você está fazendo é o que o pessoal chama de branchless programming, que é você fez uma programação sem ramificação. O que significa que o seu compilador, o seu computador, ele sabe que sempre vai ter que executar esse código. Então, ele não tem um go-to lá na tabela do assembly dele. Então, isso é mais rápido do que aquele if-else. Sempre, entendeu? Só que nesse caso a gente perdeu rapidez porque transformou em list antes. Então o que a gente ganhou, ele perdeu. Mas sim, era sim. só isso. Desculpe, galerinha. Foi só. Já tinha ouvido falar, Kevin? Branchless Não tinha, Programming? não. Obrigado pelo Muito bom, conhecimento. Thiago. Excelente comentário. Só um detalhe, o pessoal está aqui. Meu Deus, set, que danado é isso? Calma, isso, list a gente está trabalhando, mas set, como também outras estruturas, outros algoritmos, isso você vê isso lá em estrutura de dados. Então, na disciplina de introdução à programação, a gente não vai tratar do set. Eu não sei o que é isso ainda, map, essas coisas. Eu vou tratar lá quando chegar em estrutura. Mas no Chefinha, POP, olha aí, você já está aprendendo. Vocês já viram dicionários? Dicionário a gente também não vai olhar. Não vai dar, né? Tá certo. Não vai dar. Não vai dar, não. Dicionário também é muito legal, mas não vai dar, não. Mas, no POP você já está aprendendo. Tá certo. Eu não vou nem tomar o tempo do pessoal, mas eu vou só dizer que dava para fazer essa questão só usando lista. Tá? Como eu faria, né? Eu leria a lista de números e ordenaria. Entendeu? Lá, Sim. com ela ordenada, aí eu iria andando e vendo, se esse é igual ao anterior, aí eu não preciso trabalhar, né? Então eu só faria o processamento, a contagem, quando ele fosse diferente do anterior, quer dizer que teve uma mudança de número, né? Mas eu acho que vamos para a próxima, senão a gente não almoça. Mas entenderam, né? Eu sei que Kevin entendeu, professora Valéria também. Mas vocês pensam aí um pouquinho, né? Se eu ordenasse, dava para ver quantos números tem sem duplicar, né? Era só ver quem é diferente do anterior, soma 1. Pronto, esse seria o algoritmo. Vai, Kevin. Exatamente, pessoal. A estratégia que Kevin estava usando de adicionar no vetor à parte os distintos, já resolve. Chefinha, eu não sei se passaria, chefinha. Eu entendi o que você disse, mas eu me preocupei. Vou lhe dizer por quê. É grande. Aí toda vez que ele olha o in, é O de N. Então isso aí seria quadrático. Eu ficaria com medo. Desse 10 aqui, tá? Vai passar em alguns casos. Eu ficaria com muito medo, mas faria pontuação, né? Pois é, um detalhe, Kevin, se me permite. Você diz, a solução está lenta, mas são todos os casos de teste que serão lentos? Não. Então, a gente está falando de OPI. Quando a gente fala de OBI, mesmo caso. Se só é lenta, mas vai passar, sei lá, em 80% dos casos, você tem 80% da pontuação. Você não conseguiu chegar à excelência do melhor resultado, mas você tem quase pontuação 100%. Isso já é muito válido. Traduzindo o que a professora disse, né? Você pode não ser um Schumacher, mas vai que você é um Rubinho, né? E Rubinho é extra rico, hein? Rubinho foi quase campeão, viu?
Pelo que eu me lembro, o Hamilton tirou na última uma volta, não foi? Pro final? É Não, verdade. foi Na Felipe, última não, foi volta. Felipe. Não, foi Rubinho ou foi Felipe? Agora eu tô na dúvida. Não, foi Ajuda aí, galera. Felipe. Foi Foi Felipe. Rubinho Felipe, chegou foi Felipe. atrasado. Foi Felipe. Valeu, Kevin. Essa aí eu daria um 1.200 lá no Code. Mas é exatamente isso. Você olha assim a questão, você pensa, eu não sei resolver direito, mas não custa tentar a solução que você sabe. Talvez ela passe em alguns casos na UPI, na UBI, que você já ganha uns pontinhos a mais na classificação. Mas vamos para a última questão. Arraial. Ângelo e Igor são os diretores do Virtus na UFCG, que desenvolve vários tipos de aplicações para clientes do mundo todo. Todo ano eles organizam o Arraial do Virtus, em que recebe as sugestões de cada integrante indicando com quem gostariam de dançar. A organização da quadrilha terá um problema se o seguinte cenário ocorrer. Não pode ocorrer isso, de A gostaria de dançar com B, B gostaria de dançar com C e C gostaria de dançar com A. Ou seja, eu não posso ter um triângulo de desejo de dança aqui. Adorei, Kevin. E aqui ele dá um exemplo. Se eu tenho um n igual a 5 com esses valores, nesse caso a gente tem um problema. Por quê? Porque o integrante 1 quer dançar com 2, 2 quer dançar com 4 e 4 quer dançar com 1. E aí a gente tem esse triângulo. Só respondendo a Matheus, não. Se tiver a mesma pontuação, é considerado um empate mesmo. Os dois ficam com a mesma colocação. Nas próximas fases, na segunda e terceira fase, aí eles usam a fase anterior como desempate. Mas, aí a gente tem agora a entrada. A primeira linha da entrada indica a quantidade de integrantes e a segunda linha vai indicar com quem cada um quer dançar. No caso, isso aqui, o 1 quer dançar com 2, o 2 quer dançar com 4, o 3 quer dançar com 5, o 4 quer dançar com 1 e o 5 quer dançar com 3. Para resolver essa questão, percebam que, primeiro, o tamanho não é tão grande, 5.000 é um número pequeno para um computador, quer dizer, não em alguns casos. Dá para a gente simplesmente percorrer esse vetor e verificar se em algum momento ocorre esse triângulo. Seria a solução mais imediata. Mas, novamente, assim como a anterior, essa é uma questão que mais dificilzinha, que você bate o olho assim e assusta mais. Mas nada que com um tempinho participando do pop você não. Ô, Mr. Kevin, lá vai eu lhe atrapalhar de novo, né? Pode atrapalhar, É, professor. Não essa aí atrapalha, na verdade. essa aí eu colocaria com o valor de 1.400 no Code, mas pensando se não vai para 1.600, entendeu, Kevin? Sim, sim. A minha dúvida, Kevin, é se n ao cubo passa. Se você testar, para o pessoal entender, se você testar todas as combinações de A, B e C, se isso passaria ou não. Essa é a minha dúvida. Você acha, Kevin, todas Eu as acho que combinações não de A, B, passa, C, professor. Acho que não por passa. causa, por causa desses 5.000, né? Exatamente. Entendi. Mas é uma primeira solução. Seria testar todas as combinações. Eu ia propor outra solução, que também não é complexa, e que nesse caso passaria. Que seria eu observar a cada elemento, eu percorro ele quem ele deseja dançar, para ver se tem algum triângulo. Então eu faria assim. Primeiro eu leio. Eu vou explicar primeiro aqui só para ficar claro. Vamos aqui para as notas. Eu tenho esse vetor. Eu vou olhar o primeiro elemento se ele está em algum ciclo, em algum triângulo. Ele quer dançar com 2. Então eu olho o 2. O 2 quer dançar com 4. Então eu olho o 4.
O 4 quer dançar com 1, eu formei um triângulo. Mas se eu não tivesse formado, vamos supor, eu vou para o próximo, vou olhar o 4. O 4 quer dançar com 1, o 1 quer dançar com 2. E o 2 formou um triângulo. Então, de todo jeito, eu pegaria esse triângulo. Mas se não pegasse, vamos para o próximo para ver. O 5 quer dançar com. Quer dizer, o 3 quer dançar com 5. O 5 quer dançar com 3. Então, o 5 não tem problema. Eu passaria para o próximo. E eu Eu, faço isso para cada um dos elementos da minha eu, lista. eu entendi, Kevin, e achei muito elegante. E vou lhe dizer uma coisa. Eu estava aqui, caramba, vou usar Union Find. Não, eu vou usar detecção de ciclos. Não, vou usar DFS num grafo. Rapaz, tem uma coisa, galerinha do bem, que eu queria dizer para vocês, é outra dica. Não tentem complicar demais, né? Muitas vezes a solução é simples, né? E tava na cara, é uma solução simples e eu aqui, né, sabichão, vou usar uma bazuca, né, para estourar esse problema. Aí vem Kerber com estilingue e quebra o problema. Entendeu, galera? Então, qual é o assunto desse problema? É a array. É você acessar os índices de uma lista. Beleza, desculpa aí. Vai, Kevin. Exatamente. É, e pronto, aí a gente vai tentar resolver dessa forma que eu falei. Primeiro a gente lê o N, em seguida a gente vai ler o array. É, hum, beleza. Eu vou chamar de array e eu vou fazer o que a professora Valéria recomendou, porque nesse caso a gente vai ter que trabalhar com ints mesmo. Estou fazendo aqui eu estou pegando uma lista e dividindo nos espaços, pegando uma linha da entrada e dividindo nos espaços, e aí cada elemento dessa linha, que é um string, eu estou transformando para int. E no final eu estou transformando numa lista para ficar mais fácil de trabalhar. E aí, o que eu vou fazer? Para cada elemento nessa lista, para cada A no array, eu preciso verificar se A quer dançar com B quer dançar com C e C quer dançar com A. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é B, eu vou chamar de B o... Não, desculpa, eu não vou percorrer o array, eu vou percorrer um range. Eu vou explicar por quê. Eu vou testar todas as posições, porque o elemento do array já é com quem A quer dançar, mas eu quero saber primeiro o A. O A vai ser 1, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Então, o A vai percorrer todos as pessoas, todos os integrantes, e aí eu vou ver. B vai ser com quem A quer dançar. Com quem A quer dançar? A quer dançar com quem está no array na posição A. Mas tem um pequeno detalhe aqui, que esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4 e esse é o 5. Só que se eu for acessar o array, essa aqui é a posição 0. Esse é o A1, mas a posição é 0. Esse é o A2, mas a posição é 1. Esse é o A3, mas a posição é 2. Então eu tenho que tirar 1 aqui no A. Ô, Kevinho, deixa eu Oi, propor professor. uma pequena maldade. Ó, Propõe a lá onde você maldade. criou o array, Kevin, tem ali ó, onde você criou o array, Sim. array igual, aí, ou então numa linha aí antes do for, faz assim, ó, array igual, vai, array igual, aí coloca uma lista só com um elemento zero, aí depois fora disso mais array. Pronto, esses são os milagres do Python. Pronto. É, Aí é- essa... Pode falar, professor. pode dizer, continue. Não ia continuar, eu ia falar que essa maldade que o professor propôs, o que é que ela está fazendo? Ela está adicionando um elemento na frente do array, um zero aqui, que não vai servir de nada, mas como eu tenho um elemento a mais aqui, agora os índices vão ficar 1, 2, 3, 4 e 5. Certinho. E aí eu posso tirar esse menos 1 daqui. É, E aí eu tenho isso. A é esse elemento,
A vai ser cada um dos possíveis integrantes. B vai ser com quem A quer dançar. E eu vou dizer que C é com quem B quer dançar. Então, eu já tenho aqui A, B e C. E eu só preciso verificar se A quer dançar com B, B quer dançar com C e C quer dançar com A. Então, o que é que eu preciso verificar? Eu preciso verificar aqui. Observe que B é com quem A quer dançar e C é com quem B quer dançar. Então, só falta eu testar se isso aqui volta. Que isso aqui, se isso aqui tem um ciclo. Se A é igual a C. Se A for igual a C, eu digo que sim, eu vou ter um problema. Print. Sim, eu vou dar um exit. Caso contrário, eu imprimo que não. Eu não sei o que é isso que está rodando aqui, mas tudo bem. E a ideia da questão é essa. Eu só preciso verificar se esses três elementos aqui vão formar um ciclo. Eu sei que A quer dançar com B, e eu sei que C quer dançar com B. Mas, para dar um problema, isso precisa ser um triângulo de desejo de dança. Então, eu preciso saber se C também quer dançar com A, que é o que eu estou testando aqui, para ver se tem problema. E aí a gente pode testar. O primeiro caso é 2, 4, 5, 1, 3. Vai ter um problema. E o segundo caso seria 5, 5, 5, 5, 5, 1. E deu que vai ter um problema. Então, temos um erro no código. Ô Kevin, eu sei, linha 9. É C, não é C, é a rede C. É verdade. Obrigado, professor. A rede C. A gente precisa testar se C quer dançar com A, não se C é igual a A. Muito obrigado, professor. 2, 4, 5, 1, 3. E deu sim. Ah, e um detalhe importante. Vocês perceberam aqui que tinha um erro. E eu testei e deu certo nesse caso. Às vezes dá certo nos casos de teste, não quer dizer que o seu programa esteja certo. É aquilo que o professor Tiago estava comentando no começo. Por isso é sempre bom pensar em outros casos para garantir que seu programa está certo mesmo. Agora vamos testar com outro. 5, 5, 5, 5, 5, 1. E agora deu certo? Não. É, é isso mesmo. Então, é assim Muito, que resolve essa questão. muito bom. Aí deixa eu dar só mais uma dica, né? Que a gente já está quase Pode dar fechando, sempre todo mundo dicas, doido para professor. almoçar. Dicas são sempre Tem úteis. uma dica muito boa é o seguinte: esse problema ele é um pouquinho enroscado, né? Então você está usando, às vezes, né? Essa variável array significa o quê? Por exemplo, Kevin deu um deslizezinho exatamente no acesso da lista. Então, deixa eu dar uma dica para quando o problema vai ficando um pouquinho mais complicado. Volta ali, Kevin, no código, s'il vous plaît. Cria aí, por favor, Kevin, uma função. Quero dançar com. Coloca aí, def, quero. Ou então quer, né? Quer, né? Quer, desculpa. Quer dançar com. Pronto, aí você coloca aí. Pronto, então retorna a rede I. Tá, então quando você for, por exemplo, ó, B quer dançar com A. Pronto, ó. Então, ó, A quer dançar com quem? Aí vai para o B. C quer dançar com quem? Né? Aí, em vez de array, eu quero dançar com. Pronto. O código, pessoal, é exatamente o mesmo. A única coisa que está facilitando um pouquinho é a visualização do código. Quando você olha para o código, você entende ele melhor sem precisar pensar muito. Isso aí é um pouquinho mais importante quando a prova é em dupla, entendeu? Essa eu acho que ela é individual, mas quando a prova é em dupla ou em trio, isso aí tem uma importância um pouquinho maior. Muito, muito obrigado. Aí você bate o olho agora, você entende bem melhor o que é que está dizendo o programa. Obrigado, professor, pela contribuição.
Mas é isso. Acabou a prova. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma coisa a fazer? A falar? Show, Kevin, muito bom. Constrangedor novamente. Pode falar, Bruno. Ô, Muito Kevin, bom. eu não sei se eu fazia essa prova em 2 horas, não, viu? Será que eu fazia? Era 2 horas, né, minha chefinha? Olha, Era. vou te falar uma coisa, viu? Tem que pensar um bocadinho, viu? Não é É, tão trivial, não. Exatamente. Oxe, não importa aleatório aqui. mas parabéns, Mr. Kevin. Muito obrigado aí pelas soluções, galerinha do bem. Eu, eu achei bem legal. Eu gostei bastante. Um dia a gente pega essa prova e coloca lá no Code, né? Que era o nosso sisteminha. Aí eu acho que vai ser bem legal para vocês testarem lá o que Kevin resolveu, né? Muito obrigado, Perfeito. Kevin. Valeu, Kevin. Muito obrigada. Valeu, Show. professores. Obrigado. Espetacular. Resolveu de forma brilhante. E aí, enfim, a Dilson está perguntando, vai disponibilizar o vídeo? Tiago, e aí, o que é que a gente faz, hein? Eu estava pensando assim, professora, esse a gente disponibiliza para viciar, né? Para o pessoal viciar. Aí, quando o pessoal viciar no vídeo, a gente começa a cobrar o pedágio. É verdade. Adilson, sim, Adilson, a gente vai disponibilizar lá no canal do Pop. Acho que amanhã esse vídeo vai estar lá disponível e vamos divulgar aí para a galera da próxima vez participar. Fica muito mais rica, né, com a participação de vocês, né? As dúvidas vão surgindo, as ideias. Tiago, muito obrigada pela participação também. Aí deu ótimas pinceladas e que fez a gente refletir bastante. E aí, se você ficou com a sensação, né, poxa, eu preciso estudar um pouquinho mais, bom, vamos embora. É para isso que nós estamos aqui. É para estudar, para aprender, para pegar experiência, né? E a experiência que Kevin tem, eu não consigo me comparar a Kevin. Kevin, a experiência que ele tem é muito superior, como também o professor Tiago. Mas, enfim, o que difere você dele? É só estudar, né? É só você pegar a sua experiência. E aí ninguém te segura. Na verdade, professor Tiago, Na verdade, minha chefinha, o caminho que Kevin percorreu foi muito mais difícil do que o que vocês precisam percorrer agora. Porque quando Kevin percorreu esse caminho, não existia Kevin para ajudar Kevin. é Né? verdade. Tá entendendo? Hoje vocês têm Kevin para ajudar vocês. Kevin não tinha Kevin. Então o caminho de vocês está um pouquinho mais pavimentado, né? Aproveitem. Tá bem melhor, né? Tem Kevin, Vitor, Matheus, Rafael, tem uma galera massa aí. E aí, nos próximos encontros, vão estar aqui presente também. Não é verdade, Quem. professor Tiago? Oxe, no meu tempo não tinha absolvindo a prova, não. No meu tempo, Não, fez a prova, acertou duas, te vira. Azar. Agora não. Agora vem um videozinho. Olha como é que dava para fazer e tal. Rapaz, vocês estão na era de ouro, rapaz. Tem não que brinque, não. aproveitar. Isso. E esse vídeo que a gente está discutindo, a prova da UPI nível médio, ele é muito aplicável ao superior. Esses problemas aqui não diferem muito do que a gente vai encontrar no superior. Claro, no superior vai encontrar algumas coisas bem mais complexas, mas esse tipo de coisa aqui, esse nível, é encontrado lá também. Então, vai pegando essas dicas que você vai resolver também questões lá no superior. Não brinque, não. Não é verdade? Olha o silêncio. Com certeza. Aí, gostaria de agradecer aos professores aí pelo convite e pelas dicas aí, muitas dicas excelentes que acrescentaram. Além de ter Kevin agora para ajudar, tem Kevin com o apoio de 2 professores incríveis aí, ó. Vocês estão em Parabéns, Kevin. excelentes mãos, Parabéns, Kevin. pessoal. Parabéns pelo excelente profissional, pelo excelente estudante, pela excelente pessoa. É isso aí. Vamos encerrar o vídeo? Aliás, vou encerrar o vídeo, mas não saiam, não, tá joia? Não saiam, não. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.